Paz do Senhor, irmãos. Amém. Santa Ceia do Senhor, segunda do ano já, né? Como passa rápido. E agradeço ao nosso pastor por essa oportunidade maravilhosa. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Eu gostaria que vocês me honrassem com a vossa atenção. Vou dar um exemplo aqui para você já entender do que nós vamos falar nesta noite. Existe dentro de uma empresa, outras empresas que prestam serviço. Então, tem a empresa titular, tem uma equipe de terceiros, tem a equipe da cozinha, tem a equipe da limpeza, a equipe da manutenção. Mas o ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: existem coisas que só os funcionários da empresa mãe participam. Trazendo esse exemplo para dentro de casa, vou pegar uma família como exemplo aqui, que tem aí sobrinhos, vizinhos, irmãos da igreja, que convivem, que vivem naquela casa, que pelo menos uma vez na semana dorme lá, pessoas que são muito próximas. Mas se essa família tiver um convênio, esse convênio só vai cobrir os filhos. Eu quero trazer um raciocínio aqui para nós, que existem coisas que são abertas para todo mundo, para quem quiser, para quem acreditar, para quem tomar posse. Mas existem, eu vou falar de uma hoje, que só pertence a filho. E eu quero compartilhar esse texto com você. João capítulo 14. Existem coisas que são abertas para todos, mas existem coisas que só pertencem aos filhos. Será do que eu estou falando? João capítulo 14. E aí, quando lermos, vai ficar bem claro para você. Verso 16 e verso 17. João 14, 16 e 17. Está no telão, vamos ler? Diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou outro ajudador, ou outro consolador, para estar com vocês para sempre. Olha esse versículo próximo agora. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu vou falar sobre ele esta noite, sobre o Espírito Santo, o poder dele na nossa vida. Ontem nós tivemos um tempo de qualidade com o pessoal, e os irmãos não sabiam que eu ia pregar, e eles começaram a gerar o culto, e aquilo só aumentou a minha responsabilidade. Eu estou aqui com temor e tremor, com o coração quase saindo pela mão. Faz um tempinho já que eu prego, mas eu estou aqui como se fosse a primeira vez, pedindo Jesus para nos encher de graça aqui esta noite. Porque essa mensagem, estamos aqui com a igreja cheia, mas essa pregação, ela está sendo direcionada para a igreja, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Na verdade, eu estou aqui para pregar para você. Não sei se eu consegui ser claro. Estamos aqui num auditório coletivo, mas o Espírito Santo está trazendo uma palavra individual. A palavra desta noite não vai fazer efeito de mim para minha esposa, nem da minha esposa para mim. Essa palavra desta noite é para mim.
O Senhor veio trazer uma palavra no culto da Santa Ceia para você. Então se desarme, desça da árvore da religiosidade e receba o que o Espírito Santo tem a dizer para você. É para você, é para você. Ei, aí atrás, é para você. Porque eu quero pregar sobre o Espírito Santo. Jesus falou assim, olha, eu vou, porque se eu não for, ele não virá. Então precisa que eu vá, para ele vir. Isso aí ficou claro. Jesus chama ele de outro consolador, passando a ideia de alguém que tinha o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo ofício. Ele falou assim, olha, eu vou, mas vai vir outro como eu. E eles vão ficar com você para sempre. E ele vai ficar com você eternamente, até o momento que se cumprir o tempo. Aí ele vai e faz uma comparação. Isso, deixa o 17 aqui no telão, para as pessoas quando precisarem se lembrar do que estamos falando, elas lerem. Aí ele diz que o Espírito é o Espírito da verdade. Só que por que eu estou dizendo? Olha que legal, até os adolescentes estão tudo me olhando. Olha isso. Aí eu estou vendo a presença dele aqui, hein? Por que eu estou dizendo que é individual essa pregação dessa noite? Porque a experiência com o Espírito Santo é uma coisa pessoal. Quem mergulha tem. Quem tem um relacionamento de longe, tem uma experiência de longe. Agora, quem se aproxima, então é algo individual. Você entende o que eu estou falando? Não tem como eu dar uma fórmula aqui de como é ser cheio do Espírito Santo. Eu consigo mostrar para você os frutos que isso produz, mas como é muito relativo, porque é individual. Jesus pega o poliglota, pega a pessoa aí que tem 5, 6 faculdades e enche ela do Espírito Santo, mas também pega alguém que não tem leitura. E como que eu vou te explicar isso? Então o Espírito Santo é uma experiência pessoal. Há muitos anos atrás, quando eu ainda morava em Minas, lá teve um tempo lá que teve um hábito, que os irmãos, não é de uma igreja só não, os irmãos tinham um hábito, se eles se encontrassem no meio da rua, um já dava uma rajada de línguas, e o outro vinha marchando. Eu comecei a estudar a Bíblia bem desde novo, então eu já sempre fiquei muito assim, não gostava dessas coisas, a verdade é essa, eu não gostava disso. E um dia, eu estava dando uma aula de escola dominical para os jovens, e eu falei para a minha classe assim, eu falei, olha, num dia que isso acontecer comigo, a pessoa que fizer isso comigo vai passar muita vergonha, porque eu não vou dar bobeira para isso não. Aí, irmãos, eu trabalhava no centro, eu estava saindo assim, e só tinha mulher no escritório que eu trabalhava, e estava vindo todas elas atrás, para mim morrer de vergonha mesmo, eu era adolescente para jovem, e lá embaixo eu vi um cara subindo. Sabe quando você gela, que você sabe que você poderia encontrar com qualquer um, menos com aquele? Eu já sabia. Aí ele já veio falando sozinho, eu falei, tá rajando. É hoje, aí eu olhava para trás assim, e via as meninas descendo do escritório, eu falei, E ele já vinha falando em línguas. Irmãos, quando ele chegou, ele fez tudo que eu falei que não podia fazer, ele marchou. Me agarrou assim, profetizava e cuspia na mesma proporção. Não estou falando para vocês só darem risada não, mas é para você entender o que aconteceu. Ele virou e falou assim, olha, sabe aquela moça de lá? Fica tranquilo, já estou cuidando. Só que ninguém sabia que eu namorava com a Joyce. E esse cara não era da minha igreja.
A gente se namorava por carta, foi um negócio muito antigo. É que as coisas evoluíram rápido, né, amor? Não é que... Só que quando o rapaz falou uma coisa que ninguém sabia, eu entendi que quem estava conduzindo a marcha era o Espírito Santo. Porque às vezes a gente é tão ruinzinho que Deus precisa revelar um segredo para a gente saber que é Ele que está no negócio. E a partir daquele dia eu mudei meu discurso e não falei mais dos irmãos que marcham na rua. Então, o Espírito Santo é uma experiência pessoal. E você começa a entender. Só que o versículo aqui, ele já chama a nossa atenção, porque ele fala assim que o mundo não pode receber. Não é que o mundo não quer receber, não é que o mundo não vai receber. Ele está dizendo que o Espírito Santo, o mundo não pode. Você pode repetir isso comigo? Não pode. Por isso eu comecei dando um exemplo que tem coisa que só pertence aos filhos. E você pergunta, mas Jesus, por que o mundo não pode? Ele vai falar assim, porque o mundo não consegue ver. E nem conhece. Uau, gente. Pare e pensa no que Jesus está falando. Nós estamos aqui em um grupo de pessoas, de centenas de pessoas, que tem acesso a esse Espírito Santo. E você pode ver, e você vai conhecer. E é o que o mundo não tem acesso. No finalzinho do ano eu fui chamado para uma reunião na empresa, e eu fiquei meio deslocado na reunião, porque ali um falava inglês, o outro era especialista no sistema, e eu lá. Mas aí o diretor olhou e falou assim, não, o Daniel, ele aqui, ele enriquece o nosso time. Só que na mesma hora eu começou a ter uma confusão na minha cabeça, mas eu entendi que não era o Daniel, mas era o Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu estava ouvindo uma pessoa falar que tinha um boi que estava querendo comer o que estava do outro lado da cerca. E esse boi, ele vinha, dava uma cabeçada no mourão e viu que estava firme e ia trocando de mourão. Até o momento que ele encontrou um, que quando ele deu a cabeçada, balançou. E ele ficou batendo só ali. E trazendo essa história para cá, está vendo como é o diabo? Ele vai lutando com você em todas as áreas da sua vida. Só que tem área que não te afeta. Tem área que ele bate a cabeça e machuca, porque está firme. Mas aí ele vai procurando até o momento que ele acha o mourão solto. E aí ele começa a bater, só ali. É por isso que quando alguém diz que você não pode, você sente. É por isso que quando alguém te humilha, você se sente mesmo para baixo, menosprezado. É por isso que você está nessa paranoia espiritual. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, ei, você pode me ver. Você me conhece. Aí ele continua a afirmação, mas vocês o conhecem. Olha as outras duas afirmações. Pois ele vive com vocês. Por isso eu creio que eles me chamaram para aquela reunião. Porque eu transmiti alguma coisa. Porque ele vive em vocês. Aí ele fecha o versículo dizendo, e ele mora em você. Ele mora em você. Gente, vocês estão conseguindo sintonizar o tanto de informação que Jesus está falando para a igreja? Nós experimentamos algo que o mundo não conhece, o mundo não vê. Ou seja, nós somos obrigados a ser um ser humano melhor. Nós somos obrigados a ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um crente, um amigo melhor, porque nós experimentamos algo que lá fora não tem.
E a Bíblia vai dizer para a gente que para a gente cultivar a presença desse Espírito Santo, precisa a gente fazer uma coisa: não entristecer Ele. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão marcados, estão selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. Ele é a autenticidade do selo, ele é o carimbo. Quando nós cantamos que nós temos a marca da promessa, é o Espírito Santo na nossa vida, é Ele que confirma que nós somos cidadãos do céu. Mas a Bíblia está dizendo para a gente não entristecer Ele. E estamos aqui num culto de ceia, num culto de fazer memória do sacrifício de Jesus, e começar a pensar, as coisas estão ficando muito normais na nossa vida, nos acostumamos com os erros, nos acostumamos com práticas, mas isso não pode ser rotina em nossa vida. Pode até ser um acidente, mas uma rotina não. Não entristeçais o Espírito Santo. É um apelo para todos nós que queremos experimentar um avivamento, que queremos experimentar o poder de ter o Espírito em nossa vida. Você tem um conhecimento que o mundo não tem, por isso você tem que ser um namorado que saiba os limites. Por isso que você tem que ser uma namorada que saiba os limites. Por isso que você tem que ser um pai que conheça os limites. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, porque nós temos um conhecimento que o mundo não tem. E esse conhecimento fala. Como está a voz do Espírito Santo dentro de você? No momento de errar, no momento de pecar, você ainda consegue ouvi-lo? Ele ainda soa como um despertador, como algo que te lembra que você não é deste mundo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? É um momento de pensar, o que está vindo em sua direção, que está servindo de bloqueio, para você desprezar essa voz? Eu pergunto a você, quanto tempo você não sente a voz do Espírito Santo dentro de você? Sansão, quando você pergunta para uma criança, e você diz para ele assim, olha, Sansão, aí alguém vai dizer, ele era forte, ele era fortão, ele era incrível. Só que na verdade, meus amados, Sansão ele era um homem normal. Ó, você podia colocar um fundinho aí, né, para não ficar muito vazio aqui, e nem deixar ninguém dormir. Eu serei prudente aqui no horário, mas você precisa entender o que eu estou te falando. Sansão, ele era um homem normal. Repita comigo, ele era normal. Poxa, pastor, mas eu já ouvi história que ele matou um leão, que ele matou 1000 homens de uma vez, com um pedaço de osso. Então, ele era normal, como eu e você. Comedor de arroz, feijão, de farinha. Só que existia uma coisa, quando ele precisava, esse espírito que está aí movendo o seu íntimo nessa noite, a Bíblia diz que ele se apoderava de Sansão, e Sansão ficava impossível, ficava imparável, ele ficava forte, ele ficava poderoso, mas não era algo humano, era a força do Espírito Santo. Você tem ideia do que é isso? Para de dar atenção para o mourão que está balançando. E começa a entender que se você deixar o Espírito Santo, ele vai firmar de novo isso aí. Vai colocar terra, vai colocar adubo, e o negócio vai voltar a ficar bom. E se o Espírito Santo vinha, o Sansão ficava forte,
e a coisa extraordinária acontecia, depois você lê lá. E teve um dia que Sansão, ele contou o segredo, porque o segredo, a força dele estava na obediência. E ele conta para Dalila, ela raspa a cabeça dele, ele estava num sono tão grande que ele não sentiu. E quando Dalila gritou para ele: Sansão, os filisteus vêm contra você, ele levanta, e a Bíblia, um versículo muito triste até por sinal, porque a Bíblia diz assim: levantar-me-ei como das outras vezes, e vou destruir os filisteus. E ele estava amarrado por cordas, e por outras vezes isso aconteceu, e naquele momento ele fazia força, o Espírito Santo vinha, e ele arrebentava as cordas. E quando foi a última vez que isso aconteceu, depois dele estar careca, contou o segredo, ele diz a mesma coisa dos versículos. Ele fala assim: levantar-me-ei como das outras vezes, e vou dar uma lição nesses filisteus. Mas aí a Bíblia vai falar uma frase muito triste. A Bíblia diz assim: mas ele não sabia que o Espírito Santo já se tinha ido. Ô filhos, existe uma regrinha com o Espírito Santo: ele é suave ao entrar. Quando você se dá conta, você já parou de beber, você já parou de bater na esposa, você já está aqui dentro salvo. Mas ele também, da mesma forma, ele vai embora. Ele não te avisa, ele vai. Olha que versículo triste. Mas ele não sabia que o Espírito Santo já se tinha ido. Eu quero fazer você pensar aqui essa noite, nessa reflexão em alguns minutos anterior à Santa Ceia do Senhor. O que é que em 2023, ou anos anteriores, te machucou ao ponto de estar impedindo o seu 24 de continuar? Será que foi uma palavra minha? Uma mensagem minha no celular para você, que fez você ficar triste comigo? Será que existe algo que deixou você triste com o nosso pastor? Será que tem alguma coisa que deixou você triste com o seu líder de célula? Com algum irmão da igreja? O que foi que aconteceu no seu casamento que você está carregando uma mágoa do seu marido, uma mágoa da sua esposa? Será que hoje não é dia da gente parar, refletir e falar assim: Senhor, não deixa o Mourão continuar bambo não, mas eu te dou liberdade do Senhor me transformar. Por isso eu falei, não é uma mensagem para todo mundo, é uma mensagem para você. Porque você vai precisar olhar para dentro de você e entender a importância do Espírito Santo na sua vida. A importância de entender que você não está louco, mas é a presença dele em você. De valorizar aquilo que você valorizava no passado e hoje você acha tão bobo. Quantos irmãos eu não conheci que ao serem batizados com o Espírito Santo, eles ficavam falando em línguas com medo de parar e esquecer. Olha a simplicidade e o valorizar da presença do Espírito Santo na vida. Só que existe uma coisa realmente sobre esse negócio da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Saul se apresenta para Samuel, Samuel libera uma palavra para ele e diz assim: olha Saul, você vai encontrar um grupo de profetas mais à frente, você vai profetizar com eles, e quando você profetizar, você será transformado em outro homem. Vou repetir: quando você profetizar, você será transformado em outro homem. Essa palavra não faz efeito lá fora, essa palavra só faz efeito aqui dentro, para quem é filho. Você precisa se entregar à presença do Espírito Santo de novo, mas não por um fator emocional, não por uma coisa que a razão humana possa explicar, mas é porque quando você voltar a viver o sobrenatural de Deus e deixar, você será transformado em outra pessoa. É só para quem entendeu o que eu estou falando.
Pastor, eu estou reparando mesmo que eu me tornei uma pessoa muito chata, eu nem creio mais na ação do Espírito Santo. Então, é para você voltar hoje e deixar o Espírito Santo penetrar a sua alma e dominar. Porque quando você estiver cheio de Deus, as outras coisas não vão ter espaço. Há muitos anos atrás, um pregador fez uma pergunta para a igreja, ele falou assim: o que é melhor? Ter Davi dançando ou ter Davi adulterando? Eu pergunto para você, qual é a sua melhor história, a sua melhor fase? Vê se não é com a presença do Espírito Santo. Alabachondarabás. É isso. É eu olhar para dentro de mim e falar assim: o que? Eu estou perdendo tempo. Já é dia 4 de fevereiro e nada rompeu na minha vida. Eu vou fazer igual Elias. Eu vou dar uma olhada no meu altar, eu vou colocar as coisas em ordem, porque eu tenho certeza que o fogo vai descer. E precisamos desse fogo, irmãos, para sermos transformados em outra pessoa. Porque não é que o movimento, não é que as línguas, não é que a dança vai trazer a transformação, mas ela vai te dar um espaço, vai permitir você dar um acesso ao Espírito Santo. E ele vai tirar de você a mentira, ele vai tirar de você o adultério, ele vai tirar de você a vaidade, ele vai tirar de você o egoísmo. Tudo tem uma porta de entrada, e essa é a nossa porta de entrada, da liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. O mundo não pode receber, porque o mundo não vê, e o mundo não conhece. Mas você conhece, você vê, ele convive com você, e outra coisa, ele mora dentro de você. E eu pergunto para você, o que você vai fazer com esse monte de informação? Não tem como ter um avivamento, um renovo, se não tiver entendimento. Eu tenho que entender o que eu estou vivendo. Eu tenho que entender que quando Saul deu lugar ao Espírito Santo, recebeu ali, rodou, dançou, profetizou, ele deu uma abertura para ser transformado. E não se engane, o objetivo do Espírito Santo é transformar você em uma pessoa melhor. Está disposto? Você está disposto a receber algo de Deus aqui essa noite? Que não é tocar a sua emoção, mas dar liberdade para o Espírito Santo ser o consolador da sua vida. Viver uma experiência e querer ser um homem novo, uma mulher nova. O louvor pode subir. É por isso que tem hora que tudo fica ruim, mas a culpa não é da igreja, a culpa não é da célula, a culpa não é do seu cônjuge, a culpa não é dos seus filhos, é que você está sentindo falta do Espírito Santo e não está entendendo. Fecha os seus olhos agora, começa a olhar para dentro de você e entenda o que é que está causando essa desconexão na sua vida. Olhe para dentro de você e comece a ser honesto. Onde foi que você perdeu a mão? Onde foi que o santo começou a ficar banal para você? Onde foi que você abriu mão das promessas? Até onde a palavra das pessoas influenciam a sua vida? Começa a dizer para você mesmo. O Espírito Santo está aqui dizendo: eu quero ir embora com você de uma forma que você ainda não experimentou. Amanhã no seu ambiente de trabalho acontecerá um reboliço. Porque o canal do Espírito Santo vai chegar lá.
Porque o mundo não vê o Espírito Santo, mas ele vai ver você. Sem ele nós não podemos fazer nada, meus irmãos. Sem ele tudo fica vazio. Sem ele tudo fica pequeno. Sem ele tudo fica sem sentido. Sabe, você lembra a sua melhor fase com o Espírito Santo, como era? Com 15 anos eu abri uma igreja, irmãos. E é uma igreja que existe até hoje, lá em Juiz de Fora. Quem for lá tem até uma plaquinha escrito lá que foi fundado pelo jovem Daniel e o jovem Tiago. A gente estava tão apaixonado por Jesus e cheio do Espírito Santo a um ponto que nós fomos numa comunidade carente e lá virou uma igreja. E você se lembra qual foi o seu melhor momento com o Espírito Santo? Está disposto a viver mais? Já pensou aí, meninada que está no canto da parede, vocês aí, serem escolhidos por Deus para pregar aqui um dia? E ficar todos os velhos olhando e falando assim: rapaz, mas da onde esse menino estudou desse jeito? É isso que o Espírito Santo tem para vocês. Tem coisa grande para vocês aí, ó. Dos adultos olhar e ver vocês falando em línguas, sendo renovados, recebendo revelações, tendo sonhos, tendo visões, recebendo algo, poder de Deus. O Senhor quer nos levantar para voltarmos a irmos aos hospitais e colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Aonde estão os crentes malucos? Nós estamos aqui, a gente só esqueceu. Eu como